segunda temporada de O Ninho das Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e o que eu sei de alquimia é que eu li no livro do Paulo Coelho. Oi, gente, eu sou a Angélica, eu sou a Gi e a gente é de humanos. Sim, a razão de humanos, né? Então, pessoal, hoje nós estamos... Gente, eu tô muito nervoso com esse episódio. Porque nós estamos com ele, o mito do Antônio de Moito, o homem que apertou a mão de Paulo Freire, está na nossa frente. Uma salva de palmas para o nosso professor Marcelo Conjuro. Marcelo, por gentileza, aqui. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, Marcelo. Que honra a gente poder conversar, ter esse bate-papo sobre uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que é a questão da alquimia. Sei pouquíssimo, né? O que eu sei, assim, eu sei que na verdade é a alquimia do Paulo Coelho, não tem, né, nada muito a ver, mas a gente sempre quando vai conversar sobre esses assuntos, né, sobre alquimia em tempos antigos, a gente sempre fica preso a misticismos, né, por isso esse esoterismo até da literatura do Paulo Coelho, de trazer a pedra filosofal, o elixir da vida. Então hoje nós queremos tirar uma dúvida do nosso doutor especialista nesse assunto, que é: Marcelão, explica para nós, por favor, o que é a alquimia, ou o que foi a alquimia? Antes de mais, o prazer é meu estar aqui, estar conversando com vocês, e eu realmente tive a honra de apertar a mão do nosso grande mestre. Eu não lavaremos, ficaria passando. E foi assim, uma atitude até meio inesperada. Eu estava andando isso na faculdade, na época, ele estava na Unicamp, já na faculdade de ensino de pedagogia. Pode falar de novo? Qual a faculdade? Qual a universidade mesmo? Unicamp. De novo? Unicamp. Ah, muito bem, só a gente deixar bem claro. E eu... O que tá pegando com essa cara? Eu tive a felicidade de ver a plaquinha dele na porta, então, passei lá e falei: olha, eu só queria cumprimentá-lo por tudo que o senhor fez como educador. E ele falou: que é isso, e me deu um abraço. Aquele sotaquinho. Que é isso, rapaz, que é isso, eu não mereço. Meu Deus, olha só esse homem, Paulo Freire, cara, nosso patrono da educação que fique para sempre, né? Por favor. E assim, realmente foi um dia muito feliz na minha vida, mas, já que você tinha perguntado sobre alquimia, vamos lá. Então vamos lá, alquimia. Bem, a alquimia, ela deve ter começado, assim, vou falar aqui da alquimia mais ocidental, tá? Se a gente for entrar em alquimia oriental, vai ser muito longo e tal, mas a alquimia ocidental, ela basicamente começou no Egito, e depois ela caminha ali pelo norte da África, chega na Europa pela Espanha, e finalmente toma todo o centro ali da Europa. E ela foi efetivamente praticada até o século XVIII, XIX. E a alquimia, na verdade, era uma tentativa de se conhecer a natureza. Mas ela, sim, ela reunia elementos místicos, elementos mais palpáveis, mas o grande divulgador da alquimia aqui no Ocidente, na verdade, é Jung, tá? Jung, o psicanalista? O psicanalista. Isso, gente. E ele começou divulgando essa alquimia aqui no Ocidente pelo seguinte: ele notou que os sonhos dos índios norte-americanos, quando os índios desenhavam ou descreviam os sonhos, existiam ali mandalas e desenhos que se pareciam com os símbolos alquímicos da Europa Ocidental. E ele falou assim: o que é isso? Como é que aí um povo que está na América, que nunca teve contato com essa turma aí, tem sonhos parecidos? Tá? E aí o Jung botou um nó na cabeça de todo mundo com essa história, e eu gostaria só de encerrar a resposta dessa pergunta, o que é alquimia. Ela é um estudo da natureza de uma maneira mais ampla. Ela tem várias facetas, porque a alquimia árabe, a alquimia dos egípcios, a alquimia dos ingleses, veja bem, tem vários tipos de alquimia, mas procura conhecer a natureza. E quando eu falo dos ingleses, por que eu terminei?
Porque o grande alquimista dos ingleses, e que pouca gente sabe, se chama Sir Isaac Newton. É isso, gente. O Isaac Newton, o Marcelo, mas os caras são muito parecidos, sabem tudo, né? Polímatas. Não, e quem tem essas obras alquímicas, na verdade adquiriu essas obras do Newton, foi o economista Keynes. E o Keynes morreu. A viúva do Keynes resolveu vender essas obras para Harvard. Então Harvard está com tudo lá do Newton. Só para vocês terem uma noção, e eu acho isso bem interessante, de toda a obra do Newton, quase 80% é alquimia, os 20% é o que nós chamamos de ciência hoje. Então, é uma coisa a ser considerada, e isso ficou muito tempo ali escondido, porque como é que os ingleses iam falar que o maior cientista da história deles era, no fundo, um alquimista? Gente, que avisa. Pessoal, assim, só quero deixar bem claro que a gente se retraiu aqui à alquimia ocidental, não é porque o senhor Marcelo aqui não manja dos Paraná, ele poderia falar de todas as alquimia aqui, meu amigo. Mas ele é uma pessoa tão humilde que se limitou a falar só do ocidental. É interessante que a alquimia, justamente quando Jung coloca esse fato de você ter uma relação dos sonhos, ela deixa de ser vista no Ocidente como um abracadabra, como alguma coisa assim, fala, peraí, tem alguma coisa aí, e é daí que toda a teoria psicanalítica criou a ideia de inconsciente coletivo, esse tipo de coisa. Tá? Faz sentido. Então, Marcelo, qual que é a sua relação agora com a química moderna? Com a química moderna, tá? É o seguinte, a minha relação com a química moderna primeiro, eu não sei direito o que é química moderna, ninguém sabe. Então, acontece o seguinte, a química moderna, ela seria uma química que teria nascido ali no final do início do século XX e vem até hoje. E ela reúne elementos de química quântica, química relativística, em que o tempo e o espaço são vistos como... Newton achava que o tempo e o espaço eram absolutos. E hoje nós vemos que eles são relativos, depende do observador, uma série de coisas. Então, nesse sentido, eles passam por transformações, uma grande alquimia. E então existe uma relação ali da alquimia com a química moderna, especialmente com a química quântica, onde você tem efeitos, por exemplo, existe um efeito em química quântica que se chama salto quântico. Algo some aqui e aparece aqui. Parece alquimia, mas não é. O LED de qualquer celular LED que eu estou vendo ali usa esse tipo de efeito para você produzir eletrônicos. E eu estudo, na verdade, um negócio que chama química quântica relativística e estatística. E ela, na verdade, envolve a química, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, mas muitas partículas ao mesmo tempo. E aí eu consigo fazer uma coisa que se chama estudo de líquidos, tá? Porque o sólido nós conhecemos muito bem, o gasoso também, mas o líquido é um mistério. E veja, é interessante, isso está envolto tanto na alquimia, como até, por exemplo, a Terra, segundo o James, estava envolta do quê? Uma massa líquida, que separou o líquido e tal. Então você vê que o líquido ele traz ali uma pitada de conhecimento mais profundo, porque ele é difícil de se conhecer cientificamente, e ele é uma coisa tão diferente que ele faz parte do sagrado para várias tradições. Inclusive, se a gente quer achar vida, nós temos que achar água líquida, não sólida nem gasosa. Isso é uma coisa, conhecimento puro. E, Marcelo, qual que é a importância da alquimia para além da química, para outras áreas? Ah, sim, para além da química, a alquimia eu vejo assim, claro, a química surgiu da alquimia, tá? Mas... Só com essa informação que você trouxe aqui, Newton, já é um negócio que a gente compôs assim absurdo, porque se a gente tem um cara que tem 80% da sua produção em alquimia, 20% da sua produção na ciência, que mudou muito, o que está dentro desses 80%? O Newton, ele era um cara, veja,
só para responder essa questão, pegando o Newton aqui. Antigamente, ou sei lá, até o começo do século XX, a alquimia era vista como assim, a irmã ingênua da química. E quando eles descobrem que Newton estudou alquimia, que o próprio Jung fez toda uma teoria psicanalítica em cima da alquimia, a alquimia, então, essa análise alquímica, ela pode ser colocada ali dentro das ciências exatas, como o surgimento da química, tentar entender como a química surgiu. Você pode pegar esses conhecimentos alquímicos e fazer uma análise psicanalítica da arte, por exemplo, que é uma coisa interessante e difícil de ser feita. Então, você tem louco para tudo. Eu tô aqui só. E nesse sentido, é interessante, por exemplo, o caso do Newton. Ele tinha grandes problemas com a mãe, então ele fazia mapas do inferno, porque ele sabia que ele ia para o inferno, porque ele não gostava da mãe. Então ele falava o seguinte: já que eu vou para o inferno, eu quero saber aonde ela está, porque ela havia abandonado. Ela tinha abandonado Newton quando ele nasceu. Então ele falou: eu vou lá encontrar a minha mãe, que está no inferno, e eu já sei que eu vou para o inferno. E esses mapas do inferno estão em Harvard. Caramba, cara. E veja só que ele seria um caso, um prato cheio. Um plot twist a cada 5 segundos. Acho que foi o máximo do universo. Tá? Então eu vejo a utilização dessas ideias alquímicas para a filosofia da química, para a filosofia das ciências exatas, para a história de tudo isso e para a utilização até em ciências humanas e indo até as artes, né? Por aí vai. Por exemplo, a própria mandala que você disse mesmo, dos sonhos, dos povos autóctones do norte, da América do Norte, isso é arte pura. E você acredita que esse livro do Jung, eu estava num seco, eu comprei ele por R$1. Ele é um livro em inglês, grandão assim e tal. O cara não sabia direito que era, eu falei: você tem certeza que é R$1? Ele falou: R$1? Estão todas as fotos lá, não, as gravuras, na verdade, né? Comparando. Ele bateu algumas fotos de algumas coisas lá da Europa e comparando com os índios. Tá? Muito legal. Falando endereço do seu, que a Giovana já está pegando as coisas correndo para lá. Se mudar o pão em Barão Geraldo. Barão Geraldo fica onde? Não é onde Barão Geraldo. A Unicamp Não, é em Barão Geraldo. Exatamente. Beijo, Unicamp. É isso. E assim, agora que a gente está vendo todos esses plot twists acontecendo aqui, de Newton e Jung, e assim, meus conhecimentos de química já são pífio, né? O meu conhecimento de química é passar café. Então, pífio. Tudo que você aprendeu com o Paulo Coelho. Tudo que eu aprendi com o Paulo Coelho, exatamente. Porque assim, eu não tive, né, uma formação de ensino médio tão forte assim, né? Então eu lembro de estequiometria, e aí as pessoas falavam: como é que passou do vestibular? Eu tive um amigo físico médico, que ele me ensinou algumas coisinhas básicas para você passar no vestibular, faz isso, né? Então, assim, é uma pena, porque assim, eu acho que, curiosamente, eu nunca fiz uma matéria na química, porque acho que sempre me senti aquém, mas química tá em tudo que é canto. Sim, tudo que a gente tudo que a gente percebe tem química. E o que é essa química moderna? Porque na minha cabeça, não sei se eu estou errado, me corrija por gentileza, a alquimia era meio que a mãe da química, né? Sim. E daí ela foi gerando e hoje chegamos ao que a gente tem hoje, de todos esses estudos químicos maravilhosos. Mas o que é química moderna hoje? Assim? Tá, eu vou tentar dar um exemplo bem atual, assim, só para vocês verem. Por exemplo, se você fizer todos os cálculos da fotossíntese, não era para ter fotossíntese. Como a luz, como a folha absorve a luz e essa luz é transformada em energia, uma outra forma de ligação química, se você fosse usar a química clássica, não teria explicação. Mas daí você tem que usar elementos de mecânica quântica para entender como esse processo da fotossíntese ocorre. Isso é um exemplo de química moderna. Vou dar outro exemplo de química moderna. Por exemplo, se você
pegar qualquer elemento químico muito pesado, não era para eles existirem. Eles não teriam estabilidade para aquilo. Aí você tem que usar a teoria de Einstein para explicar os elementos mais pesados. E assim vai. Agora, o que eu acho realmente interessante que está acontecendo com essa química moderna é que pela primeira vez os químicos estão começando a se interessar pela filosofia da química. Voltamos para as humanas, gente. E essa pegada é bem interessante, porque quando eles se voltam para a filosofia da química, a filosofia da física e da biologia são áreas bem desenvolvidas, mas a filosofia da química não. E você vê que a química, você falou de estequiometria, né? Parece um palavrão. Para mim sempre foi, até hoje não sei fazer. Mas veja só, a estequiometria, veja a influência desse conhecimento antigo sobre a química. A estequiometria fala de proporções. Então, você vai conseguir realizar transformações com determinadas proporções de substâncias. Proporção é uma coisa que os gregos já vislumbravam atrás. A proporção perfeita, a proporção, a razão da existência, a proporção. Então está tudo conectado com esse conhecimento mais antigo, que até um tempo atrás a gente desprezava, e hoje é como se assim, se você desprezasse a sua própria história pessoal, não tem como apagar, eu era criança e inconsequente, aquilo faz parte da minha existência. Então, preciso olhar para lá, certo? Veja, muita gente foi até morta por assim, praticar alquimia, né? E são assim, máculas da história, mas isso acontece. E uma forma, eu penso assim, toda vez que a gente estuda e processa esse conhecimento, nós estamos prestando uma homenagem a essas pessoas que dedicaram suas vidas a isso. Legal. Isso a gente sabe isso, né? Que quando a gente tem um livro na mão, a gente tem ideia do que teve ali, de quanto sacrifício que foi colocado, foi posto ali, né? E estudar é uma forma de homenagem. Cara, e Marcelo, né, gente? Marcelo, óbvio, estudar é uma forma de homenagem. E é perfeito, gente. Eu emotivo, emocionado. Eu acho que é uma. Assim. Antes de tudo, é claro que nós estudamos para passar no vestibular, e tal, mas antes de tudo, nós estudamos para sermos felizes, que é o que a gente quer. E eu acho que isso e nada melhor do que dar uma lida aí na alquimia, porque você vai ver que tem muita coisa interessante lá para você aprender. Eu sempre escutei um chavão na faculdade que os biólogos, quando entram no curso de biologia, descobrem que estão estudando química. Os químicos descobrem que estão estudando física. Os físicos descobrem que estão estudando matemática. E os matemáticos até agora estão tentando entender o que estão estudando. Né? Mais ou menos assim. Uma loucura. As ciências exatas também estão tudo doidona lá estudando, porque falam que muitas vezes a gente não é ciência, nós humanos. Sim. Mas os das exatas estão tentando se entender também. Não, então, estão tentando se entender. Eu acho que, é claro, né, as ciências humanas, elas, dentro de um mundo assim, extremamente técnico, elas têm que sempre provar por que estão aí, elas sempre têm que mostrar. Exatamente. Desse ponto de vista epistemológico, é mais complicado. As ciências exatas, não, elas são mais queridinhas, assim, elas estão aí porque deveriam estar. O negócio meio assim, né? Mas, no fundo, veja, é impossível se fazer ciência sem algum tipo de reflexão humana. Isso, ponto. Então, Marcelo, quando que você começou a estudar essa parte da alquimia? Olha, eu comecei quando eu peguei um artigo do Keynes, que é um economista inglês, né? Que ele, na verdade, foi muito importante ali depois da Segunda Guerra. Ele pensou o mundo moderno. Então, economista. O Keynes é um economista. Ele participou de algumas reuniões depois da Segunda Guerra para reestruturar a economia do mundo, mas ele é um cara que entendia de tudo. Então ele tem livros sobre probabilidade, ele tem livros sobre alquimia, totalmente. E ele eu li esse artigo falando do Newton, que ele tinha comprado e tal.
interessou. Eu falei, uau, o que é isso aqui? E aí eu comecei a ler, e depois eu me casei com uma psicanalista e não prestou. Gente, como é que deve ser a conversa total? Os caras alcançam a Matrix, os dois. Eu tô vendo um código aqui, ó. Meu Deus. Não, e é muito interessante, porque desse ponto de vista, daí eu mantenho assim, um diálogo bem legal com a minha esposa, porque ela é psicanalista. Beijo, a esposa do Marcelo. Ela é indiana e tal. E justamente Jung é o cara ali dentro da psicanálise que vai além de Freud, num certo sentido, e coloca esse lado. E coloca esse lado da importância da alquimia. E justamente um dos analisados por mim foi o Pauli. O Pauli foi um dos maiores físicos do século XX. E o Pauli escreveu um livro, se não me engano, Além da Física, e justamente é nesse momento que começa a ter ali um casamento entre a psicanálise, a física, a alquimia, certo? E eu gostaria de fazer parte aí, não desse casamento em si, mas de trazer a química para essa conversa, já que a química é a filha direta aí da alquimia. Olha que loucura, né? Ela não faz parte. Exatamente, essa é a ideia. Marcelo, como você acha que a alquimia interfere na visão de mundo que a gente tem hoje? Uma outra pergunta bastante interessante é o seguinte, nós temos, principalmente aqui talvez no Ocidente, uma visão muito bem. Eu tive assim, a grande oportunidade de estudar um tempo no Oriente, no Japão, e eu percebia que a visão de mundo oriental, por série de motivos, é muito diferente da nossa visão, né? É claro que o mundo está mais interconectado hoje, então isso ele está mais, talvez, homogeneizado nesse sentido, tá? Urbanização e tal. E o que para mim é uma pena, eu gostava assim, essa variedade, né? Do ponto de vista biológico, quanto maior a variedade, mais chance você tem de progredir. Mas, voltando isso, nós tendemos a ter uma ideia muito dual do mundo, ou branco ou preto, ou baixo ou alto. E a alquimia, ela vai colocar que talvez você precisa, talvez você, não é que você deva, mas o mundo, ele não é só o branco e o preto, ele tem um mundo entre essas duas cores. O espectro é bem interessante isso, porque o espectro pode ser visto aí como essa variação de cores ou algo até intangível. Que falou de espectro, mas falou, o cara é humano, mandou um espectro, que agora fica na dúvida. Mandou um espectro de cores. Orgulhoso. Nicolas, né? E agora, eu vejo que justamente por alquimia colocar todos, veja, você quer chegar a algum tipo de síntese. Essa síntese, ela vai ocorrer a partir de vários elementos, não provavelmente a partir de apenas 2 elementos. Então ela vem meio que para sacudir essa visão dual, certo? De que lado você está, qual polo você pertence. Isso é bobagem, segundo a alquimia. Em que período que surgiu a alquimia, você tinha falado? A alquimia vai surgir lá no Egito Antigo, tá? E daí ela vai se desenvolver, e eu gosto muito da alquimia desenvolvida na Península Ibérica, porque ela foi desenvolvida pelos árabes ali, e graças às tradições alquímicas dos árabes, nós conhecemos o que os gregos tinham escrito, que os egípcios escreveram. É claro que você tem a tradução daquilo que depois foi traduzido para o latim, e assim vai. Algo se perde aí. Mas, graças a ele, graças aos árabes, em Al-Andalus, que era o local ali, era um centro muito desenvolvido ali, e uma situação muito interessante é que por um tempo a Península Ibérica tinha cristãos, judeus, muçulmanos, convivendo, interagindo intelectualmente, e isso aí explodiu. Interagindo.
Não, Marcelo, é que assim, na Idade Média, os alquimistas continuaram agindo, né? Sim, continuaram agindo e daí já é um outro tipo de alquimia, inclusive eles começaram... Veja, tudo vai progredindo. Essa alquimia da Idade Média não é a mesma ali da alquimia antiga, nem ali do início do sul da Espanha. Essa alquimia medieval, indo para a Alemanha, Inglaterra e tal, ela já começa a se misturar até com a medicina. Tá? Porque assim, na Idade Média, esse questionamento, a visão dual de mundo devia ser um grande problema, né? Sim, um grande problema. A Idade Média meio que baseada na visão dual de mundo, né? Maniqueísmo total. O maniqueísmo total. E veja bem, na Idade Média, os alquimistas, por exemplo, fizeram progressos do tipo, eles descobriram o mercúrio. Agora imagine os alquimistas descobrindo um metal líquido. Era muito avançado, né? Muito avançado. Um metal líquido a temperatura ambiente que dissolvia o todo-poderoso homem. Demônio. Mais ou menos. Eu não quis usar essa metáfora, por aí. É isso aí, gente. Olha, Marcelo, aqui a gente podia fazer um quadro do Ninho das Feras, pergunte pro Marcelo, porque, gente, só que você vai perguntando, só que é enciclopédia viva andando sobre duas pernas. Mas, Marcelo, que oportunidade. Eu tava até aqui falando com os meninos. O papo flui, a gente vai conversando, vai aprendendo, vai se deliciando de todo esse saber. Muito obrigado por fazer parte dessa volta da segunda temporada que abrimos com chave de ouro com aqui o nosso professor de Química, doutor Marcelo. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Marcelo que está aqui com a gente. E você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, não deixe de curtir os nossos vídeos, não deixe de conferir os outros episódios do Ninho das Feras. Nós estamos chamando mais pessoas, mais professores. Vamos continuar com saindo do ninho dos nossos alunos do terceiro ano. Então clique para se inscrever, clique no botão de like, deixa ali seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas, compartilhe esse saber que a gente teve aqui com o professor Marcelo. Eu tenho certeza que o Ninho das Feras tem essa temática, sempre trazer informação com gosto, com jeito, na virtude aqui dos nossos colegas, dos nossos alunos. Então, se delicie com nova temporada, essa segunda temporada do Ninho das Feras. Beijo no dedinho e tchau! Valeu!